Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Matheus, eu sou professor de matemática e hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos de sequência. Na aula passada a gente viu o que era uma sequência e a progressão aritmética. A gente viu que a progressão aritmética é uma sequência de números que possui uma razão, que é um número que vai ser somado de um número para o outro. Hoje a gente vai ver o que é a progressão geométrica, tá bom? O objetivo da nossa aula, então, vai ser identificar os termos de uma sequência geométrica, de uma progressão geométrica, caracterizar uma progressão geométrica e calcular o enésimo termo de uma PG, que é a progressão geométrica, tá bom? Vamos lá, então. Começando, Observe essa sequência de grupos de pessoas. No primeiro grupo, a gente tem uma pessoa. No segundo grupo, a gente tem 3 pessoas. E no terceiro grupo, se a gente contar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas, Colocando os numerozinhos em cima, 1, 3 e 9 pessoas. Se eu perguntasse para vocês quantas pessoas teriam no quarto grupo, qual a resposta que vocês iriam me dar? Provavelmente vocês iam dizer que o quarto grupo teria 27 pessoas. Por quê? Porque de um grupo para o outro, se você perceber, eu estou multiplicando por 3. De 1 para 3 eu multipliquei por 3, de 3 para 9 eu multipliquei por 3. Se eu multiplicar por 3 mais uma vez, eu vou ter 27. Se eu multiplicar por 3 mais uma vez, eu vou ter 81 e assim sucessivamente. Quando a gente tem uma sequência de números em que de um número para o outro eu multiplico pelo mesmo valor, eu estou falando de progressão geométrica. Então lembre, progressão aritmética tem a ver com soma, e progressão geométrica tem a ver com multiplicação. Eu estou multiplicando de um número para o outro. Se a gente definir uma progressão geométrica, a gente vai definir da seguinte forma. Progressão geométrica, que a gente usa o termo PG, é uma sequência de números onde o quociente, e o que é o quociente? É a divisão de um número pelo outro. Entre dois números consecutivos é sempre a mesma. Ou seja, de um número para o outro, eu vou estar sempre multiplicando por o mesmo valor. E aí, aqui a gente tem um exemplo de uma progressão geométrica. 1, 3, 9, 27, 81, 243. Do 1 para o 3, eu multipliquei por 3. Do 3 para o 9, eu multipliquei por 3. Do 9 para o 27, multipliquei por 3. 27 para 81, multiplico por 3. 81 vezes 3, 243. Então, aí eu tenho, nessa sequência, nessa progressão geométrica, que o meu A1, que é o primeiro termo, é o número 1. O meu A2, que é o segundo termo, é o número 3. O meu A3 é o 9. O A4 é o 27. O A5 é o 81. O A6 é 243. E eu vou dizer que de um número para o outro eu não multiplico por 3. Esse valor é chamado de quociente. Lá na progressão aritmética, a gente dizia que o número que eu estava somando era razão. Já na geométrica, a gente vai chamar de quociente, que é o 3. É o número que eu estou multiplicando entre os termos da minha sequência, tá bom? E aí a minha PG ela pode ser classificada de 4 tipos diferentes. A gente tem a PG constante, e o que é uma PG constante? É aquela em que os números não mudam, eles são sempre iguais. Por exemplo, aí eu tenho 4, 4, 4, 4, 4. Perceba que todos os números são iguais. Isso significa que minha PG é constante e que o quociente, ou seja, o número que eu estou multiplicando de um para o outro, é igual a 1. Porque 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 1 é 4, e assim sucessivamente. Então, uma PG constante, ela tem o quociente sempre igual a 1, e todos os números são constantes. Se você fosse representar isso na forma de um gráfico, seria uma linha reta, Todos os números são iguais. A gente tem também uma PG crescente. O que é uma PG crescente? É aquela em que os números vão aumentando. Aí eu tenho um exemplo, 2, 4, 8, 16, 32. Os números eles estão aumentando. E nessa PG crescente, o meu quociente é positivo. Nesse exemplo aí, ele é igual a 2. Então, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16, 16 vezes 2 é 32. Então, na crescente, o meu quociente é positivo e os números vão aumentando. A decrescente, o meu quociente também vai ser positivo, também vai ser um número positivo, só que os números eles vão diminuindo. Então, por exemplo, se eu pego uma PG que o primeiro termo é negativo e eu vou multiplicando ele por um número fixo, esse número ele vai
diminuindo. No exemplo aí eu tenho menos 1, aí multipliquei por 3, virou menos 3, multipliquei por 3, menos 9, multipliquei por 3, menos 27, multipliquei por 3, menos 81. Perceba que o meu quociente ele é positivo, é o número 3. Só que os meus números da sequência, da progressão, eles estão ficando cada vez menores, né? Porque eles estão ficando cada vez mais negativos. Tem outro tipo de PG decrescente, que é aquela que a gente multiplica por números fracionários, tá? Mas na nossa atividade a gente não vai ver esse tipo de PG decrescente. A gente vai trabalhar com esse tipo aí, que os números vão ficando cada vez mais negativos. A gente tem também a PG oscilatória. Como o nome fala, oscilatória é aquilo que oscila. Uma vez está positivo, na outra vez está negativo. Positivo, negativo, positivo, negativo. Para a gente ter esse tipo de PG, o meu quociente ele tem que ser um número negativo. Então, por exemplo, aí no meu exemplo eu coloquei o primeiro termo menos 1. E aí eu multipliquei por menos 3. E aí menos com menos dá mais. Então virou mais 3. O mais 3 eu multipliquei de novo por menos 3. Só que agora mais com menos, a resposta é menos. Por isso virou menos 9. E aí eu multipliquei por menos 3 de novo. Menos com menos mais. Virou mais 27. Perceba que a sequência é menos 1, mais 3, menos 9, mais 27. Se eu fosse continuar, ia dar menos 81, mais 243. Perceba que os termos, um é negativo, o outro é positivo. É negativo até positivo. Por isso que ela é oscilatória. E meu quociente sempre vai ser negativo. Nesse tipo aí, ok? Então a gente tem esses 4 tipos: constante, crescente, decrescente e oscilatória. Não esqueça. E aí, assim como na PA, a gente também pode calcular um termo qualquer de uma PG. Na PG, a gente vai utilizar a seguinte expressão. AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, perceba aí que o Q, a potência, o Q é a base, né? E a potência é N menos 1. Quem são esses termos, né? A N é o termo que eu quero encontrar. Então, por exemplo, se eu quero encontrar o termo número 20 da PG, o AN vai ser o A20. Né? Se eu quero encontrar o segundo termo, é o A2. O terceiro termo é o A3. O milésimo termo é o A1000. Ok? O A1, como a gente já sabe, é o primeiro termo da sequência. O N é a posição do número que eu quero. Por exemplo, se eu quero o A2, o N é igual a 2. Se eu quero o A1000, o N é igual a 1000. Se eu quero o A5, o N é igual a 5. Se eu quero o 20º termo, o N é igual a 20. Se eu quero o milésimo termo, o N é igual a 1000, ok? O N é a posição do termo que eu quero. E o Q, que a gente já viu, é o quociente, né? Eu coloquei ali razão, mas é o quociente da PG. Razão a gente trabalha, a gente fala quando é a PA, né? Quando é PG, a gente fala de quociente. Então, é justamente o número que eu estou multiplicando a minha PG. Vamos ver aqui um exemplo, como que a gente calcula esse enésimo termo da PG, para ficar mais claro na sua cabeça, tá bem? Segue comigo aqui no quadro branco. Eu escolhi essa PG aqui, ó. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. E ela quer que a gente ache o 12º termo da PG, ok? Então essa é a atividade. Tem essa PG para achar o 12º termo. Como que a gente faz para achar um termo de uma PG? A gente viu que para achar um termo de uma PG, a gente coloca AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Ok? Essa é a nossa expressão. Quem é AN? É o termo que eu quero encontrar. Então, o AN, quem é o termo que eu quero encontrar? Não é o 12º? Então, meu AN é o A12. É justamente o valor que eu quero encontrar. Igual. Quem é A1? A1 é o primeiro termo da sequência. Quem é o primeiro termo da sequência aqui, ó? É o número 2. Então, meu A1 é igual a 2 vezes... Quem é Q? Q é o quociente. Q é o quociente. E quem é o quociente? É justamente o valor que está multiplicando um número, né? Que está multiplicando os números da minha PG. Então, por exemplo, de 2 para 4, eu multiplico por 2. De 4 para 8, eu multiplico por 2. De 8 para 16, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Então, meu quociente nessa PG aqui é
2. Então, o meu Q vai ser igual a 2. E aqui em cima eu tenho n menos 1. Quem é n? N é a posição do termo que eu quero. É o 12. Então, vai ser 12 menos 1. Então, eu tenho que meu A12 é igual a 2 vezes 2 elevado a 12 menos 1. Resolvendo isso daqui, eu tenho A12 igual a 2 vezes 2. Aí, a primeira coisa que eu faço é essa subtração. 12 menos 1 é 11. Então, eu tenho que meu A12 é 2 vezes 2 elevado a 11. Vou levar aqui para cima. Então, eu tenho que o meu A12 é igual a 2 vezes... Quanto é 2 elevado a 11? Nossa, professor, é difícil, hein? Porque 2 elevado a 11 é 2 vezes 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 2. Entendeu? Então, o que eu posso fazer é usar uma calculadora para poder fazer isso daí, que é mais prático, ó. Eu vou abrir aqui a calculadora. Você pode fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 11 vezes, né? Tipo assim, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, só que isso vai demorar muito. O que eu recomendo vocês fazerem é abrir a calculadora científica de vocês, se vocês estiverem com o celular, né? Porque a calculadora científica tem a função de potência, que é mais fácil, ó. Basta fazer 2 e clicar aqui onde tem XY. Aí você clica em XY, que ele vai colocar tipo o símbolozinho de potência, ó, 2 elevado, e aí você coloca 11. E aperta igual. E aí ele já dá o resultado, ó. Tá vendo aqui, ó? 2 elevado a 11 igual a 2048. Então, você já sabe que 2 elevado a 11 é 2048. Então, substituindo aqui, eu vou ter 2 vezes 2048. Então, meu A12 vai ser igual a quê? 2 vezes 2048, você pode usar a calculadora para fazer, ou pode fazer a multiplicação manualmente. Vou fazer aqui manualmente, ó. Deixa eu passar para cá. Fazer aqui, ó. 2048 vezes 2. Vou multiplicando número por número. 2 vezes 8 dá 16, vai 1. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 4.096. Então, a gente achou que o meu termo A12, ou seja, o 12º termo da minha PG, dessa PG aqui do exemplo, é 4.096, ok? Bom, pessoal, muito obrigado por participar dessa aula de hoje. Espero que essa aula tenha contribuído para vocês de alguma forma, que vocês tenham aprendido o que é a PG, como são os tipos de PG e como calcular o 1º termo da PG. Espero vocês na próxima aula e até mais!